E por que que eu falo sobre exportação e o que eu faço, né, para deixar isso um pouco mais claro. A GlobalD é uma plataforma que apoia e-commerce e indústrias do mundo todo a entrar no mercado americano através de dados. Então, a gente gera dados inteligentes do mercado para que você possa ter uma entrada neste mercado de uma forma saudável. Que tipo de dados? A gente entrega dados com relação ao produto que você deseja exportar, baseado nos principais marketplaces do mercado americano, onde você identifica o ticket médio desse produto, volume de vendas, reviews, se é fulfillment by Amazon, se é by Merchant, se é Prime, se não é. Então, você tem informação dos seus concorrentes neste mercado para poder adaptar o seu produto da melhor forma possível neste mercado. Pedro, você entrega só dados de mercado? Não, a gente entrega também dados de compliance. Então, a gente entrega AGS Code, entrega imposto, uma calculadora de viabilidade desse produto e também uma ferramenta de orçamento de frete, junto com o nosso amigo Rafa da ChipSmart, que está aqui também. Bom, gente, eu trabalho nesse mercado desde 2018, ajudando e-commerce de mais de 80 países. Sou sócio também da Global Five, é uma fintech americana que apoia empreendedores com abertura de conta bancária nos Estados Unidos. Já fiz mais um montão de coisa aí também. Tenho o QR Code aqui para a gente conversar, se eu não me engano está para o meu Instagram, então pode ler, mandar uma mensagem e a gente mantém contato. São mais de 11 anos essa área de marketing, vendas e desde 2018, então, apoiando o e-commerce na internacionalização. Então, já comentei sobre a GlobalD. E aí, antes, até vou descer aqui para ficar mais claro. Antes a gente entrar em qual país específico que eu vou falar, porque eu sou muito focado no mercado americano, é entender um pouco sobre o cross-border. Tá? Por muito tempo, cross-border foi visto como uma tendência, confesso que continua ainda, mas alguns dados nos trazem aqui que isso se tornará uma realidade em breve. A gente está falando que o e-commerce cross-border vai crescer cerca de 900% até 2030. Então, ele sai de 745 bilhões para cerca de 8 trilhões de dólares em menos de 9 anos. Quando a gente fala da América Latina, o e-commerce cross-border, que é essa linha aqui, mais embaixo aqui, ó, não dá para ver muito bem, mas essa linha aqui, ó, tá? Essa linha aqui é a linha do e-commerce cross-border na América Latina. Essa de cima é a linha do mercado doméstico. E aqui em verde está a variação de crescimento. Então, o mercado doméstico cresce, obviamente, em toda a América Latina, mas o e-commerce cross-border, que são as vendas, né, aqui entre os países aqui na América Latina, não só para a América Latina, mas para o mundo inteiro, mas saindo da América Latina, a gente tem aqui um aumento, um crescimento maior e mais rápido que o mercado doméstico. Isso que a gente tem um Brasil que está um pouco estagnado, mas a gente tem um México que está crescendo muito como mercado local. Então, é outro indicador desse crescimento do cross-border. E aqui mais um dado que fala sobre a penetração de compradores globais, compradores internacionais ou cross-border buyers. E aqui a gente entende que o Brasil, que compra muito cross-border, ou seja, compra da China, compra de tudo que é lugar, tem uma penetração de mais da metade da população. Quando a gente vê os Estados Unidos, a gente está falando em somente 31,9%. Então, é muito pouco ainda para um mercado tão maduro, que tem potencial, que tem poder de compra. E a gente tem um parâmetro que é o Reino Unido, com 43%. Então, a gente está falando de países ainda super desenvolvidos, com um grande potencial, que ainda não começaram a ter seus compradores fazendo compras internacionais. Então, mais um motivo para explicar aqui o tema dessa palestra hoje, porque o momento é agora. E aí, eu entendo que vocês estão aqui para exportar e etc. Mas eu queria, antes de entrar em mais detalhes, explicar o porquê e já parabenizá-los, tá? Porque ter essa visão de fazer negócio além da fronteira já é algo super interessante. A gente tem mais ou menos 1 milhão de e-commerces que não são representantes e estão em marketplace.
Então, 1 milhão de e-commerces na América Latina. Mais ou menos 700 mil estão no Brasil. Tá? E quase nada tem operação cross-border com esses números aqui. Então, vocês que estão aqui já estão com uma visão muito diferente desses 600 e alguma coisa mil. Tá? Então, isso é super legal. E por quê? Independente se é Estados Unidos ou não, gente, isso aqui vale para os países que vocês desejam atuar além da fronteira. Então, primeiro, você deixa de ser refém da tua economia, do teu país, da política local e onde você está inserido. Você deixa de ser refém do seu estado, da tua cidade, do teu bairro, etc. O teu competidor já é global. Né? Você já sabe, ele está na China. E está vindo vender aqui. Há muito tempo. E a gente não está indo vender lá fora. Renda em moeda forte. Caixa forte é igual a empresa forte. Ter renda em euro, em dólar, mesmo que muita coisa já é dolarizada, você ainda tem alguns custos em reais. Então você tem uma vantagem, você tem um markup mais interessante. Você tem ajuste da sazonalidade. Quando você aproveita mercado europeu, mercado americano, se você vende trajes de banho, se você vende pijamas, por exemplo. No Brasil você vende numa específica época, certo? Então, quando é inverno, para os pijamas, e quando é verão, para os trajes de banho, óbvio. E aí, quando você está no mercado americano, europeu, as temporadas são inversas, né? Então, você vende o ano inteiro. A gente tem cliente que vende biquíni o ano inteiro. Indústria pequena vende biquíni o ano inteiro, porque está em diferentes países. E aproveitar também, eu podia simplesmente colocar aqui, vender mais. Mas não é só isso. Você aproveita também datas comemorativas. Dia dos Namorados, Europa e Estados Unidos, é em fevereiro, não lembro a data. E em junho, também não lembro a data, vou me dar mal em casa. Mas no Brasil é em junho e nos outros países, Estados Unidos e Europa, em fevereiro. Aí você tem também 2 Black Fridays. Você tem a tua no teu país e a no país que você está vendendo. Você tem mais um Natal, você tem diferentes datas comemorativas nesse país que você está fazendo o cross-border. Então, a gente tem muitos benefícios. E algo que eu queria demonstrar, e é onde eu sou focado, que é o mercado americano, é entender que quando você define internacionalizar, você tem que escolher um país que seja interessante, um país que te apoie. Sinceramente, não vale a pena você fazer um cross-border para a Argentina. A gente já vai entender por quê. Então, que seja um país que tenha demanda, que seja muito bem estruturado, que não tenha tanta burocracia, que possa auxiliar em todo esse processo. E quando a gente fala de Estados Unidos, tem dados aqui. Tá? Então, ano passado, o total de vendas do e-commerce foi de 1,1 trilhão de dólares. No Brasil, 60 bilhões. Principais marketplaces, Amazon, Walmart e eBay. Categorias mais comercializadas, livros, computadores, eletrônicos, brinquedos, equipamentos para escritório e moda. 92% da população tem acesso à internet, 76% faz compras online, e a gente está falando de 335 milhões de pessoas. É um mercado interessante? Sim. Super competitivo? Com certeza. Olha só, os Estados Unidos, mesmo tendo só 31 ponto alguma coisa, 32% de compradores cross-border, ele ainda assim é o segundo país com mais compradores. Ele só está atrás da China pelo tamanho da população. Mas quando você desconsidera esse tamanho de população, os Estados Unidos estão em primeiro lugar. Até junho desse ano, os Estados Unidos adicionou mais 2,3 milhões de compradores internacionais, ou seja, pessoas que passaram a fazer compras. Interessante, o que define comprador internacional? Pessoas acima de 14 anos, que estão nos Estados Unidos, nesse caso, o dado de lá, e fez alguma compra online em marketplace ou em algum site. E de 2019 até agora, até junho, perdão, deste ano, os Estados Unidos já adicionou praticamente 72 milhões de pessoas comprando online, cross-border. Dado recente agora da Black Friday e Cyber Monday. Cyber Monday no Brasil ainda não é tão popular, Black Friday já é. Então aqui mais uma data para você aproveitar no mercado americano.
E eu fiz uma enquete esses dias, qual é a data que mais vende nos Estados Unidos, né? Dessas datas aqui. Se era Black Friday, se era o Thanksgiving Day, ou se era o Cyber Monday. Mais da metade optou por Black Friday. Mas não, a data de maior venda no mercado americano é a Cyber Monday, que é a segunda-feira do eletrônico, mas vendeu muito móveis, vendeu roupa e vendeu eletrônico também. A gente está falando de 12 bilhões de vendas no único dia, de dólares. Foi o recorde de venda no único dia do e-commerce no mercado americano. Também tivemos recorde de Black Friday, mas aí com base nos outros anos. Black Friday foi 9,8 bilhões. E a gente tem Thanksgiving Day, tem outros dias, mas dessa semana que a gente fala, que é o Thanksgiving Week, que começa na quinta-feira, que é o Thanksgiving Day, depois na Black Friday, o fim de semana e a Cyber Monday. Mas isso aquece e continua, Natal e etc. E por que, além de todos esses números? E isso é importante você identificar no país que você deseja fazer cross-border também. Tá, então, de novo, eu estou focando aqui nos Estados Unidos, mas tudo isso serve para você avaliar para o país que você quer entrar. Um mercado muito consumidor, os números demonstraram isso. Adeptos à marca estrangeira. Então, a gente tem que cuidar, se você for entrar, buy alguma coisa made in Brasil, etc., tem essa preocupação se neste país isso é super aceito. Estados Unidos, super aceito. Um país que tem uma logística que funciona, que seja uma moeda forte, então que seja euro, que seja dólar, que seja libra, que possa resolver o seu problema de sazonalidade, se você tem esse problema, que você possa aproveitar diferentes datas comemorativas e que seja uma vitrine para o mundo. O que isso quer dizer? Quando você está num país como os Estados Unidos ou como a Inglaterra, você consegue certamente, isso já é um dado, vender para outros países através destes países que você está vendendo. Um exemplo, quando você tem uma página .com em inglês e mesmo que o seu envio é cross-border saindo do Brasil, você vende para a Europa, vende para outros países porque você é uma marca americana. E o mais importante do porquê os Estados Unidos, e isso vocês precisam identificar também no país que você vai entrar, é questão de imposto. E por todo o conhecimento que a gente tem já desses anos, não existe algo tão similar a isso, que é o de minimis. Vocês conhecem o que é o de minimis? De minimis é o mínimo que um produto, de valor que um produto possa ser taxado para entrar num país. E o de minimis nos Estados Unidos é de $800. Então, até $800 não há taxação nesse produto. Tá? A gente tem países que é até $100, tem países que é até 50, os Estados Unidos até $800. Estourou um pouquinho ali, mas essa importação de $800 é para importação pessoal e comercial. Então, você vai fazer estoque avançado, seja o que for, até $800 você está isento desse imposto. Falei de cross-border, nem expliquei o que é, falei de estoque avançado, também não expliquei, para explicar agora. Mas cross-border é basicamente quando você envia seus produtos desde o seu país de origem direto ao consumidor final. Então, eu sou uma indústria ou um e-commerce aqui de São Paulo, aqui no Brás, vendo jeans, e tem uma loja.com, enfim, tem uma loja.uk, etc. E faço os envios das minhas mercadorias diretamente para o consumidor final, desde o país onde eu estou alocado. Ou seja, desde aqui do Brás, a DHL vem, pega minha mercadoria e entrega em até 4 dias na casa do meu cliente lá nos Estados Unidos, lá no Reino Unido. Tá? Isso é cross-border. E estoque avançado também é cross-border, mas geralmente um estoque avançado você tem uma entidade no país que você está fazendo estoque avançado. Então você abriu uma empresa nesse país e aí você deixa de ter o cross-border porque você faz parte daquele país. Tá? Isso só para deixar mais claro tecnicamente. E o que é? É você ter, de fato, uma estrutura avançada, você ter um fulfillment center, você ter um estoque avançado com produtos para poder ter alguns diferenciais logísticos e de competição de preço nesse país. Pontos positivos e negativos do cross-border estoque avançado. Do lado esquerdo a gente tem cross-border, do lado direito estoque avançado. Positivo do cross-border, complexidade baixa, investimento baixo, praticidade para testar produto. Então pensa que da onde você está,
você consegue subir mais um produto no catálogo, testar esse produto e fazer os despachos aqui do Brasil, enfim. O investimento é basicamente uma solução logística e a tua página no idioma deste país e um meio de pagamento que aceite. Negativo, menor competitividade, pode riscar. Piores prazos e custos de entrega, pode riscar. Dificuldade para logística reversa, pode riscar, mas já está arriscado. E não elegível para alguns marketplaces, deixa assim, por enquanto. Já logo vai mudar. O que acontece? Não é porque a gente está aqui, mas a DHL, prazos e custos de entrega está resolvido. Dificuldade para logística reversa, o pessoal vai comentar depois também o que eles estão lançando, que já resolveu esse problema também. Então, o que sobra do estoque avançado é só se realmente você precisa ter um estoque avançado por outros motivos. Por motivo de tempo de entrega, custo de entrega, competitividade no mercado que você está entrando, não faz mais sentido. Elegível para alguns marketplaces, pode ser um ponto, porque alguns marketplaces não aceitam operações cross-border ou dropshipping, enfim. A maioria já está aceitando. Quando a gente fala do Wayfair, a gente vai falar depois, que é um marketplace de nicho para móveis e decoração, eles só aceitam quando essa mercadoria está nos Estados Unidos ou na Europa, que é onde eles têm as bases deles. Então, alguns casos específicos, você precisa ter o estoque avançado. Pontos positivos, melhores prazos e custo de entrega, talvez. Controle operacional, você tem um outro fulfillment center em outro país, com alguém cuidando desse fulfillment center, talvez você tenha um controle. Mas quando você está fazendo cross-border, você está dentro, né, da sua indústria ali, do teu estoque, então você tem muito mais controle. Elegível para diferentes marketplaces, perfeito. Alta competitividade, talvez. Negativo, alto investimento, burocracia, etc. Porque você vai precisar abrir uma instituição, vai precisar alugar um espaço no fulfillment center, contratar um fulfillment center, enfim. Essas soluções já existem, tá? Mas quando a gente compara com o custo de cross-border, elas nem têm comparação. E aí você está perguntando, qual que eu devo escolher, Pedro? E a resposta é, depende. Mas hoje eu sou muito mais inclinado para uma operação cross-border, onde você pode testar o produto, um custo inicial mais baixo, do que você começar de cara com um estoque avançado. Eu tenho clientes de mesmo segmento que começaram com... Um começou com estoque avançado, o outro com cross-border. Um defende que tem que ser estoque avançado e o outro fala que não precisa de estoque avançado, está no cross-border. Então, depende muito e acho que a gente está aqui hoje justamente para deixar isso muito claro. Tá? Então, eu acho que para testar, de novo, depende, tem diversas categorias, tipos de produtos que o envio unitário é inviável, né, pelo seu peso, tamanho, enfim. Mas, em sua maioria, o cross-border é uma excelente solução. Parte boa, a DHL atende tanto quem vai fazer estoque avançado, quem vai fazer cross-border. Tá? Bom, plataformas para o cross-border. E-commerce. Shopify é a que melhor hoje atende para mercado global. Depois você tem o WooCommerce e você tem VTEX também, utilizando o VTEX.io. Pedro, é muito caro fazer cross-border? Shopify, acho que são $49 por mês, eu acho. Alguma coisa assim. Quanto? $19 por mês, mais barato do número que eu tenho. Pagamentos, Shopify Payments já tem, aceita na moeda local que você está vendendo. Marketplaces, aí sobre os Estados Unidos. Tá? A Amazon detém 50% da venda no mercado americano. Então, naquele 1,1 trilhão que a gente viu, ano passado, 50% foi da Amazon. Aí você tem o Walmart, segundo a maior marketplace dos Estados Unidos. Você tem o eBay. Aí você tem marketplaces de nicho muito comum no mercado americano e é importante você entender isso. Tá? Diferente do Brasil, um marketplace de nicho é muito comum em países desenvolvidos como os Estados Unidos e na Europa, na região da Europa como um todo. Então leve isso em conta para o seu produto. Tá? Aí você tem o Wayfair, que é de móveis, tem o Nordstrom, que é de moda, tem o Newegg, que é de hardware, tem de tudo que você possa imaginar. É uma simples busca, Marketplace de nicho Estados Unidos. Vai ter uma lista lá com 10, 20, para você entender se faz sentido para você ou não. E aí, que a gente gosta, né? Passos para começar. Vou trazer aqui os 5 passos para a gente começar. Primeiro, a pesquisa de mercado. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente em detalhe.
Mas você precisa entender a cultura do país que você está entrando. Você precisa entender o seu público-alvo, você precisa entender os seus concorrentes, ticket médio, toda essa questão. Isso vai diminuir muito o seu insucesso. Então, para aumentar o teu êxito, para aumentar a tua taxa de sucesso, entenda a cultura e o país que você está entrando. Por exemplo, a cultura americana é do it yourself, faça você mesmo. Então, monte um móvel você mesmo. O teu produto, o teu móvel, está todo detalhado, manual, tem um vídeo explicativo como montar as coisas, ou está no padrão Brasil que a gente liga para o cara vir montar? Esse tipo de posicionamento cultural você precisa entender. E como que você faz isso? Entendendo o teu concorrente, estudando o teu concorrente, avaliando os reviews que ele tem recebido, negativos, positivos, qual é o ticket que ele pratica, se ele envia frete grátis ou não. Isso tudo é entender o consumidor. É a forma mais fácil de você fazer pesquisa de mercado. Compliance, antes de enviar um produto, se é pessoal de cosméticos, alimentos, tem que entender que tem um requerimento, o FDA, que é como se fosse a Anvisa aqui. Pessoal de brinquedos, tem o teste lá também de brinquedo que precisa ser feito. Móveis, tem que ter a certificação de móvel, né? Por tem uma quantidade que precisa ter de tal madeira e etc. Então você precisa entender também os requerimentos técnicos, obviamente, né? Eu sei que é muito óbvio isso, mas, gente, acontece muito. Entender os requerimentos técnicos antes de entregar, enviar e começar o processo da exportação. E ter um parceiro logístico. Tá? Um parceiro logístico que te ajude desde a origem até a entrega ao consumidor final. E aí, melhor do que eu acho que seria você, Michela, para falar sobre a DHL, como que ela apoia hoje nessa logística, principalmente os números, né? Como que a DHL consegue apoiar hoje, saindo aqui da minha origem até no consumidor final. Boa tarde, pessoal. Então, complementando aqui minha apresentação, Leandro, estou à frente do processo de exportação na DHL, trabalhando na DHL há 10 anos, né? E falar um pouquinho, né, sobre a DHL, conectar com o que o Pedro estava falando, né? A gente viu aqui muitas oportunidades para exportar, para expandir seu negócio internacionalmente, e quem está ali para ajudar vocês, né? Ajudar, né, nesse momento de internacionalizar, de tirar a sua mercadoria do país, né? A gente vê aqui os números da DHL, são números globais, né? A gente vê ali milhões de envios por dia, milhões até de clientes, né? Estamos em 220 países e territórios e outros números, né? Mas a gente é uma empresa que pensa global, mas age localmente, né, quando é necessário. Então, estamos pensando globalmente o que tem que se fazer, como se movimenta a remessa, e temos as demandas locais para estar agindo, né? Então, a empresa que tem esse know-how, que se preocupa com isso. Eu gosto sempre de citar para os nossos clientes que somos muito humanos no nosso atendimento, né? A gente hoje... E isso é um exemplo que vem de cima. Então, quando você entra no site da DHL, você tem um canal aberto com a presidência, né? Vai direto para a presidente, hoje é a Mirelle, né, da empresa, e você consegue acionar ela. Então, olha como que é aberto, né, a nossa comunicação, como que a gente tem um comportamento assim próximo ao cliente. Isso faz muita diferença, né? Às vezes você olha para uma empresa global assim, gigante, né, com os números muito expressivos, né? Você fala, será que eu sou mais um? Não, você tem um atendimento aqui diferenciado, direcionado para você. A gente se preocupa com isso, tá? Aqui, falar um pouquinho sobre as dimensões, né, que a gente transporta. Então, temos ali a questão de peso, peso máximo por embarque, 3.000 quilos. Então, de repente, até aqui desmistificando a questão de, a DHL é uma empresa courier, né? O que ela transporta? Somos uma empresa courier, mas transportamos remessas de oversize, né? De peso e de tamanho, né?
ali, que você consegue transportar muita coisa aqui dentro de 3.000 quilos e as medidas que a gente coloca, né? Você tem ali 1,20 de altura, imagina uma carga paletizada para você transportar 1,20 de altura, 2 metros de comprimento e 1 metro de largura, né? Em cada volume a gente está falando aqui, né? E aí o peso máximo por embarque 3.000 quilos. Então, se você tiver ali 3 pallets de 1.000 quilos cada um, nós transportamos, nossa rede suporta isso, né? Então, é importante ter isso aqui em mente, né? Vocês saberem disso, que a gente tem essa tratativa com remessas pequenas, remessas rápidas, mas também, se você precisar, seu negócio já expandiu, você está transportando coisas grandes, a DHL também está te atendendo. E aqui falando de tempo de trânsito, né? Imagina você vendendo, né, para o mundo afora, e hoje está todo mundo muito trabalhando com tempo, quanto que eu vou receber, né? As pessoas querem as coisas, mesmo sendo online, a expectativa hoje é de receber o mais rápido possível, né? E você vê hoje aqui no Brasil, empresas que entregam no mesmo dia até, né? E no internacional a gente ainda não está com transportes tão rápido, né? Mas, imagina você vendendo aqui do Brasil em Miami, uma pessoa vendendo, recebendo em 2 dias. No resto dos Estados Unidos, entre 3 e 4 dias. Né? É muito rápido. Né? A pessoa, quando olhando para isso, né, ela com certeza isso vai ser um atrativo. Imagina a DHL vinculada à sua venda, quando ela já tem uma experiência com a DHL, né, ela já comprou através de outros fornecedores, e você vinculou a DHL à sua venda no seu site, ela sabe do tempo de trânsito, ela sabe do serviço que a DHL faz, quanto isso vai agregar, né? E o restante do mundo, né? Europa ali 4 a 5 dias e a Ásia 4 a 5 dias. Então, brevemente falando aqui da DHL, eu vou devolver para o Pedro, depois eu volto. Depois tu volta. Valeu. Obrigado. Gente, 2 dias está em Miami. Então, de novo, aquela análise que a gente fez de cross-border e estoque avançado, com o tempo ali, deixa eu até voltar, com o tempo de entrega da DHL, de novo, só alguns casos específicos para o estoque avançado. Então, em 2 dias está em Miami, 3 a 4 nos Estados Unidos. E a DHL ela ajuda aqui da origem até a entrega final, tá? Isso você tem que tomar muito cuidado. O teu parceiro logístico ele precisa te auxiliar 100% do processo. Porque pensa que tem a aduana no meio, tem um monte de questões ali no meio que você precisa de um parceiro. E geralmente tem muito parceiro que vai até uma etapa, terceiriza, vem outro e outro. Aí pode dar muita confusão, tá? Quarto passo, já comentei, mas um e-commerce.com ou .uk, .fr, enfim, a gente está falando mais dos Estados Unidos, então que seja no idioma local e com meio de pagamento local. Comece pequeno, comece profissional, não use o Google Translate, independente se vai ser em inglês, espanhol, o que for. Utilize um profissional de copy, utilize um AI que possa te auxiliar nisso também, mas não utilize o Google Translate. De novo, eu sei que parece óbvio, mas acontece muito, muito, muito. E 5, o mais importante no começo, eu diria nos primeiros 6 meses, é vender do que lucrar. Você precisa ter vendas, vendas e vendas, porque assim você vai conhecer o teu mercado, o teu concorrente, o teu consumidor e etc. Vai começar a ter reviews, vai começar a ter de fato uma estrutura nessa sua nova página, e aí depois você vai equalizando a operação, tá? Diria que pelo menos os primeiros 6 meses. Eu acho que eu deixei isso claro sem querer, mas vocês sabem qual é o principal erro que as empresas cometem ao exportar? Ninguém vai arriscar? Então não deixei claro ainda bem. Mas, gente, bizarro, é não entender o mercado, é não fazer a pesquisa, não avaliar o concorrente, não estudar o mercado, não entender as diferenças que esse mercado tem, o exemplo do móvel, né, de ter a questão do it yourself, enfim, é não ter esse conhecimento de mercado. E eu entendo isso, tá? Porque no passado, para você ter uma pesquisa profissional, não aquela que você vai no computador, faz uma pesquisa e pronto, mas uma pesquisa profissional levaria tempo, a gente está falando de 4, 5, até 6 meses, diferentes consultorias, que as consultorias são verticalizadas, geralmente não falariam o seu idioma, e a gente está falando de um ticket de $20 mil. Então, eu entendo porque isso no passado não era feito e era o principal problema. Tá?
que de fato, o mercado é assim, não sabia, mas gente, era só ler o último review do teu concorrente ali, daquele produto, estava lá escrito, demorou muito para montar, isso que tem um manual e um vídeo. Então, o seu produto você precisava entender isso. E aí, a gente tem aqui um vídeo, pedir para o pessoal tocar, que é como a gente faz a pesquisa de mercado hoje na Global D. Tá? Não sei se eu preciso apertar aqui ou tem que... Sim. A pergunta foi se tem espaço para revendedor ou seria somente para fabricante. A gente tem casos de revendedor que começa uma marca nos Estados Unidos dessa indústria que talvez não tivesse lá ainda, e tem casos de revendedor que buscam ter a licença para vender. Tá? Então, isso é possível sim. Depende muito se já não tem alguém vendendo e etc. Tá? Vamos lá, acho que agora foi. Não? Aí. Então a gente está adicionando um produto aqui para fazer a busca, tá? É um sérum facial. A gente está adicionando o nome desse produto, qual é o grupo fiscal dele, a categoria a gente vai encontrar ali que é drugs, o país que a gente vai daqui para qual país, então é do Brasil, né, que a gente está fazendo, o custo em dólar, uma ideia, quanto de profit a gente quer, a gente está colocando aqui o peso, o custo de venda, aliás, o preço de venda desse produto e as dimensões. Vamos identificar o AGS Code, que já é o primeiro passo que você precisa fazer, tá, para entrar nesse mercado. Foi identificado, você revisa a informação e o sistema vai criar a análise de mercado deste produto para você. Então, a gente vai clicar ali no produto. E aí a gente já tem os dados do mercado. Então, de compliance, a gente já tem o AGS Code, a gente tem as questões de impostos aqui. Então, esse produto não tem imposto para ser vendido. Tem o FDA, então o último recall desse produto, tá? A FDA como é a Anvisa, eu comentei. Ferramenta de frete aqui, para você ter uma ideia de custos logísticos. E a ferramenta calculadora de viabilidade com a ideia de lucro que você teria vendendo esse produto. Total de produtos sendo vendidos na Amazon, 37 mil? Não, 3 mil, não, é 37 mil. Volume de vendas no último mês, a média do top 10 vendedores, meu Deus, eu estou cego, 15.400. Ali a gente vê o ticket médio, e eu fui rápido nessa, perdi de ver, não consegui ver o resto. Mas a gente viu o ticket médio, a gente viu o Fulfillment by Amazon, não, e aqui a gente está vendo em detalhe o top 10, tá? Então a gente vê o ticket médio dele, a gente vê o volume de vendas do último mês, a gente vê os principais reviews positivos e negativos, se ele é Prime ou não, se ele é enviado pela Amazon ou não. Então a gente tem detalhes aqui de cada produto desse top 10. De novo, não adianta a gente entregar o dado do mercado como um todo. E aí a gente vai entregar uma média burra, né? Uma média do melhor e do pior. Não faz sentido. Então a nossa inteligência traz o top 10 deste produto dentro da Amazon. Porque a Amazon detém 50% do mercado americano, então é a melhor forma de você ter um conhecimento do mercado. E aí a gente está detalhando aqui mais sobre esse top 10, e aí você vai identificando mais e mais informações para poder definir sua estratégia. Por exemplo, eu acho que vai voltar ali, e aí a gente vai ver que tantos por cento é Fulfillment by Amazon, ou seja, o produto chega no dia ou até no outro dia. Então, poxa, a minha entrega aqui chega em 2 dias. Não dá muita diferença, mas acho que eu vou usar frete grátis. Porque aí o impeditivo da viagem, do translado, etc., é pouco, né? Frete grátis, em vez de chegar num dia, vai chegar no outro. Então, você utiliza esse conhecimento aqui para definir a sua estratégia. Ali em cima, do lado direito, tem sellers. Tá? Ele identificou 122 sellers para esse produto, que são sellers somente nota 4 estrelas acima. De novo, não adianta trazer dado de todo mundo, porque não faz sentido. A gente tem uma outra explicação, um outro vídeo. Pedir para a Cíntia passar, por favor. Começou já? Tá. Esse aqui... Não, é o mesmo, eu acho, Cíntia. É o mesmo. É o mesmo. Vamos ver.
Isso. Aqui a gente vai adicionar outro produto e acho que está até maior aqui, melhor de ver. Aqui a gente vai buscar um jeans, um denim jeans. A busca que eu fiz ali para gravar essa tela não foi muito inteligente, porque eu não coloquei se era para homem, para mulher, enfim, então vai aparecer um pouco de tudo. A gente está colocando os detalhes, a categoria, o país de origem, o custo em dólar e o profit, né, o lucro que a gente deseja ter nesse produto, quanto vai pesar essa caixa, qual é o preço de venda que eu quero ter, quantidade de caixas, dimensões. Vou definir aqui o AJS Code, vou confirmar, ele vai carregar as informações e a gente já vai ter detalhes do mercado americano em segundos no sistema. Então, a gente clicou, entrou, ele já traz o compliance, trouxe informação, esse produto tem imposto, ele trouxe a calculadora de viabilidade, ele trouxe o frete aqui em cima, né? Então tem todo o custo de frete. Não, hoje 100% a Amazon. E aí a gente tem aqui, então, volume de vendas. 410 produtos no último mês, um ticket médio de 31, 80% é by Amazon, 20% by Merchan. Do outro lado aqui tem quem é Prime e quem não é. Aí a gente tem a DHL também. E aí a gente vai ver o top 10 desse produto para entender no detalhe o seu concorrente, o mercado, etc. Então já começam a aparecer aqui alguns produtos para você ter essa ideia de cada um e entender o mercado. Então, esse tem tanto de volume de venda, tem o ticket médio, se é Prime, se é chips para Amazon, enfim. Vários detalhes. Obrigado. Vários detalhes para a gente acompanhar. Eu acho que a gente já entendeu aqui, mas eu reforço nessa página. Tá? Quais são os mitos que vocês já podem ter, já devem ter escutado? Precisa falar inglês ou precisa falar o idioma do país que está vendendo? Mentira. Precisa viajar ao país para conhecer o país? Acabamos de ver que é mentira. Precisa abrir uma empresa nos Estados Unidos, Portugal, Dubai? Também não. Só funciona com estoque avançado? Também não. Exclusivo para grandes empresas e um grande aporte financeiro? Também é um mito. A maioria dos clientes que a gente tem são pequenas e médias empresas que entendem e têm essa visão e agilidade que grandes empresas não têm. Sabe por quê? Grandes empresas têm o seu próprio compliance, têm seu próprio isso, seu próprio aquilo, e a burocracia não deixa ela andar e vender e fazer o processo. O pequeno é muito mais ágil e faz acontecer e ganha muito mais dinheiro porque tem um custo operacional muito baixo, não dolarizado e assim por diante. Antes da gente entender mais tecnicamente com a DHL como funciona essa logística, as minhas dicas aqui com base no conhecimento de anos, tá? Por favor, estude o mercado. Não precisa utilizar Global Deal, utilize qualquer outra ferramenta, mas entenda o mercado antes de entrar nele. Comece com pelo menos 3 canais de vendas. Teu site próprio, teu Shopify, seja o que for. Um marketplace de nicho e Amazon. Um marketplace de nicho onde você vai estar do lado do seu concorrente, vai estar tipo o Brasa aqui, né? É um marketplace de nicho de moda. Então, você está lado a lado, você está conhecendo todo o ecossistema, você está fazendo parte de algo, é muito importante. E a Amazon pelo volume que ela tem. Muitos clientes começam nessas 3 estruturas e acabam ficando em uma. Tem gente do mesmo segmento que fica na Amazon, gente que fica no site próprio e assim por diante. Mas é uma sugestão que eu apoio muito que vocês façam a começar. Tá? De novo, o mais importante que o lucro é volume, então no começo é vender, vender e vender. De novo, não use Google Translate. Eu sei que existe o mercado da saudade, principalmente para o falante de espanhol. 20% da população americana é de origem latina, falante de espanhol. E até 2050, os Estados Unidos será o país com mais falantes de espanhol, que hoje é o México. Então, um país que fala inglês vai ter mais falantes de espanhol no mundo. Então,
Eu sempre falo isso para os meus alunos lá do E-Commerce Institute da Argentina. Faz sentido você focar num produto do mercado da saudade? Para eles faz. Esse molho que só tem aqui na Argentina e tem o pessoal que mora nos Estados Unidos e gostaria de consumir. Legal, a gente está falando de 20% de 370 milhões. Então, é um número interessante. Agora, brasileiros que vivem nos Estados Unidos é menos de 1%. Então, eu quero atuar nos brasileiros que estão em tal país. Entenda qual é esse percentual. Então, essa é algo que, assim, é difícil falar porque, Pedro, mas existe o mercado da saudade? Sim, existe. Mas não deixe 99% para focar em 1%. Independente se é Estados Unidos, seja onde for. Gente, se alguém falar que é fácil, desconfie. E se alguém falar que é caro, desconfie também. Cuidado com os engravatados, gente. Tá? Não é fácil e não é caro. Ou seja, é complexo, mas é barato. Se alguém falar que é fácil, que amanhã você já está vendendo, mentira. Se alguém falar que é caro, mentira. Quanto tempo para começar? Respondi essa pergunta hoje de manhã. Quanto tempo para começar vendendo? Cross-border, questões de semanas. Leva mais tempo você subir sua página e cadastrar no marketplace, e fazer parte do mercado, etc., do que tudo o resto. DHL tem integração com o Shopify, tem integração com o e-commerce, tem integração com todo mundo. Então, a logística que no passado bem distante era um problema, hoje é a solução. Então, de fato, é rápido para começar, mas não é fácil. Tem que estudar o mercado, tem que se dedicar. É como abrir uma loja nova na tua cidade. Mesmo que você já conheça a região, você vai entender um pouco mais, né? O comportamento daquele consumidor, o concorrente e tal. A mesma analogia para um mercado que você provavelmente não conhece. Então, tem que estudar, tem que se dedicar. Não é fácil, mas é possível e acessível. Beleza? Obrigadão aí, gente. A gente vai agora com a DHL e continuamos aqui depois, certo? Valeu, obrigado, viu? Obrigado, Pedro. Bom, Pedro estava falando, né, de fácil, difícil, mas na logística em si, a gente pode considerar que com a DHL vai ficar mais fácil, né? Você vai ter um suporte especializado, vai ter um time te acompanhando, toda uma estrutura para estar suportando você. E aqui a gente tem as plataformas que a DHL tem integração, né? Então, são diversas, as maiores, né, mais conhecidas, outras que talvez vocês não tenham, de repente, ouvido falar, mas que é importante você estudar cada uma, você ver, né, para onde você está enviando o seu produto, está vendendo, qual que faz mais sentido ali naquela região que você está utilizando, né? É algo que vale a pena você considerar. E a DHL está nela, então vai estar suportando você ali e vai estar agregando valor para você na sua venda, né? E os parceiros digitais da DHL, né? ShipSmart e Interipost. Bom, exportação courier. Então, a gente tem aqui algumas premissas para exportação courier. Vamos falando, né, dos bens enviados como courier, o limite para envios couriers é até de $1.000. Tá? Então, para você fazer envio courier, que não vai sair pela DUI, vamos chamar de exportação comum, quem estava aqui de manhã, né? A importação formal, importação comum, a exportação formal, né, que é feita com a DUI. Então, para você ter o envio através do courier, você precisa ter o envio até $1.000, né? Finalidade comercial, venda de produtos amostras. Aqui os documentos que são necessários, né? Então, conhecimento de embarque, fatura comercial. No processo aduaneiro, né, não é necessário a habilitação em radar, então é um envio, né, simplificado, não precisa de radar, você não precisa ter radar para fazer esse envio, né? E a DHL é responsável por todo o processo aduaneiro, ela vai acompanhar todo o processo de interação com a alfândega, né? Então a gente coleta a remessa, leva até o aeroporto, apresenta para a Receita Federal, acompanha a liberação e embarca ela, né? Michelin, só um detalhe, eu falei demais já, mas $1.000 a gente está falando de R$5.000, né? Isso, então, bom ponto.
Obrigado, Pedro, é verdade. Às vezes a gente olha, né, para dólar, a moeda de dólar, você fala assim, poxa, mas só $1.000, olha o limite, né? Não, você tem R$5.000 para você trabalhar, né? Então pensa aqui no Brasil que você vai vender, que vai dar R$5.000, né? É um alto valor agregado, para pensar. Você consegue enviar bastante coisa no courier. Ele aqui primeiro, ele perguntou sobre a cobertura cambial, né? O que seria? Você fala aonde aqui a pergunta? Ah, sim. Quer que eu entre aqui, Leandro? Pode complementar também. Tá? É que a parte do courier é muito mais minha praia, tá? Quando a gente fala de cobertura cambial, a gente está falando que você pode vender com destinação comercial no courier, você pode exportar com destinação comercial no courier e com o câmbio fechado, para você receber o dinheiro da sua exportação. Então você está mandando para alguém que vai te pagar e você vai receber isso via banco, né? Então você tem cobertura cambial sim, com a exportação que você faz com a DHL Express, mesmo a simplificada, você vai ter a condição de fazer o fechamento de câmbio. Aí no envio de DUI, né? Por envio. Limite, perguntou sobre o limite de $1.000, né? Por envio, R$5 por envio. Era a mesma pergunta? É valor dos produtos, tá? Exclui frete, tá? É o valor do produto até $1.000. Isso, a mesma coisa da limitação, né? Mais cedo a gente estava falando de importação, que são $3.000 para entrar, $3.000. Aqui está vinculado ao produto. Então, o que você tiver de frete, ali que vai ser agregado a esse envio, você desconsidera. Você tem até $1.000 para os seus produtos, R$5.000 mais ou menos, a gente convertendo, né? De maneira grosseira. Agora de formal, né? Exportação DUI formal. Então aqui, remessas com finalidade comercial, qualquer valor declarado. Então, você tem uma limitação para enviar courier, até 1.000. Mas se você quer enviar formal, você consegue em qualquer valor, né? Tem algumas empresas, somente as empresas assim, né, que tem um controle maior, mais controle fiscal, o pessoal precisa do documento da DUI, então às vezes eles aderem o envio de exportação formal, mesmo abaixo de $1.000, tá? E essa é opcional, né? Se você precisar, se você tiver algum tipo de necessidade de envio formal, você pode fazer em qualquer valor, né? Aqui no formal, qualquer bem que exija uma anuência, né, precisa passar por uma análise de um órgão anuente do governo. Então, imagina alguma coisa de alimento, tem que passar por uma verificação do mapa. Tem que ser através do formal, tem que ser através de DUI, né? Não pode ser pelo courier, tem que ter uma análise. E os documentos necessários aqui para o envio de formal, você tem o conhecimento de embarque, né, de embarque internacional, a fatura comercial, o packing list, nota fiscal, você tem que ter uma nota fiscal ali de saída do país, né, e outros documentos mais assim pertinentes ao produto, ao tipo de produto que é mais pontual, né. Então aqui falando sobre o envio de amostras, né? A gente põe aqui uma atenção, chama a atenção dos exportadores, né? Sobre como que você está fazendo envio de amostra, né? A quantidade que você está enviando, o valor que você está enviando, né? Falando sobre o envio como amostra, a gente tem ali, né, a limitação de estar declarando até os $1.000 no courier. Não tem uma grande quantidade ali de envios, né? Então você vai mandar a amostra, eu quero começar a trabalhar eu quero fornecer para uma pessoa lá fora, ela está querendo conhecer o produto, então eu vou mandar uma quantidade. Então a gente tem que tomar cuidado, né? A instrução assim de até 50 unidades daquele produto, dependendo do produto também, né? Então se é um alto valor agregado daquele produto, se também a interação com o produto ela é mais fácil de conhecer ele, né? Numa quantidade menor, você tem que ter essa análise, que é algo que a Receita vai olhar também, certo? Ela vai estar olhando e falando assim, poxa, por que ele está mandando, de repente, né, 10 computadores para fazer uma amostra, 50 computadores, 60 computadores, começa a ficar meio estranho. Então, agora você manda, poxa, eu vou começar a vender canetas, é uma coisa que ele precisa testar, né, a resistência daquela caneta, a usabilidade dela ali, então você manda uma quantidade um pouco maior até, né, de 50, limitando ali a 50, né. E os envios comerciais com remetente como pessoa física, né? A instrução aqui que pessoa física seja enviado como courier, né? Até $1.000.
Você consegue fazer envio como formal também acima de $1.000, mas de praxe, os envios de como pessoa física até 1.000. Então, qual que é a instrução? Que você tenha o seu CNPJ, que você se profissionalize, né, para fazer esses envios. Que você tenha ali, perante a Receita, você tenha uma representação mais profissional, mais séria, né, quando você tem um CNPJ. Alfândega e restrições alfandegárias, né? Então, cada alfândega determina as regras e procedimentos para o seu país. Aqui você vai contar com a DHL para te suportar, né? Aqui no Brasil você contrata a DHL para fazer de porta a porta. Então você vai ter o nosso suporte aqui frente à alfândega, seja no courier, seja no formal. E imagina o seu importador lá fora, seu cliente, precisando de um suporte, né? A DHL vai fazer isso lá para ele também, com conhecimento local, né? A mesma estrutura que a gente tem aqui no Brasil, a DHL tem ao redor do mundo, né? É um time especializado que conhece ali da alfândega localmente, que vai suportar o seu importador, seu cliente lá no destino, certo? Aqui falando sobre, né, precisa avaliar o seu parceiro logístico, né, as regras aduaneiras de todos os países que sua mercadoria vai transitar, como eu estava dizendo, né, nesse caso a DHL, como seu parceiro logístico, vai te suportar nessas questões, né. E você precisando reconhecer também as restrições do local de destino. Então, imagina você, poxa, vou começar a vender, vou direcionar as minhas vendas para um país, para um público. Você tem esse suporte da DHL. Né? Eu acompanhei um case de sucesso com um dos nossos vendedores da DHL. Ele ajudou o cliente a analisar como ele ia vender dentro dos Estados Unidos. O Pedro trouxe aqui, né, que os Estados Unidos é um mercado muito interessante, né, para os exportadores. E naquele caso, ele estava tendo uma questão do de minimis. Poxa, mas eu vou mandar essa remessa aqui, eu quero mandar uma remessa maior, eu quero já mandar tudo de uma vez, é menos frete, mas eu estou pagando muito imposto, por que está acontecendo isso? E nosso vendedor entrou com a questão do de minimis, explicou para ele, né, por que era interessante fracionar aquele envio ali naquele momento. Então, olha só como que é uma coisa personalizada para vocês. Você vai ter isso, né? Você tendo uma conta com a DHL, você vai ter um vendedor que você vai acionar e você vai trabalhar diretamente com ele. Você liga para ele, manda um e-mail, troca informações. Imagina que nossos vendedores, eles têm outros clientes fazendo a mesma coisa que vocês. Né? Fez um envio, teve um cliente que fez um envio para aquela região que está fazendo, esse vendedor teve experiência com aquele envio daquele cliente, e ele vai dividir com você, né? E a nossa área de vendas é super acessível, super solista em relação a isso, né? E sempre procurando se profissionalizar também para entregar para vocês, né? Ajudar. Estou dando a responsabilidade ao pessoal de vendas ali, ó. Eles estão aqui no fundo depois, quando vocês quiserem abrir conta, né? Eles vão estar dando suporte depois. Então, né, falando de cobertura global e tempo de trânsito, né? Através da internet você pode ter consumidores de qualquer lugar do mundo, né? Então, você consegue vender para o mundo inteiro através da internet e você precisa ter alguém para te apoiar, né? Então, temos aqui toda essa estrutura da DHL te ajudando nisso, né? Fazendo isso ser válido para você, né? Você pensa, poxa, se eu vender, esse negócio fica parado em algum lugar, às vezes você tem experiência de ver, de ouvir falar de outros prestadores de serviço, de ver coisas que não deram certo, né, ao longo da sua experiência, mas a DHL está se colocando aqui como seu parceiro logístico para você ter uma experiência de valor, uma experiência com resultado positivo, tá? E o tempo de trânsito é um fator decisivo na hora da compra, né? A gente está vendo que cada dia as pessoas querem a coisa mais rápida. De novo, aqui no Brasil você recebe no mesmo dia, você compra de manhã, está recebendo à tarde, ou no máximo no outro dia, né? O mais tardar está com 2 dias em uma determinada plataforma do mercado. Já conseguem fazer, né? Maior parte, eu estava vendo uma entrevista, né, de um CEO de uma dessas plataformas, ele estava falando, poxa, hoje 30% do nosso volume está em 24 horas, está no mesmo dia, 80% no dia seguinte, e aí o máximo são 2 dias dentro do Brasil, né? Então, quanto que isso é importante para os seus clientes? Você colocar um parceiro logístico que vai entregar
a sua mercadoria com tempo de trânsito desse, né? Entre 2 e 5 dias úteis, né? Ao redor do mundo. Pensa nisso, você colocando o seu produto na plataforma ali, ele olhando e falando assim, vou receber, né? Tá na China, né? Olha só como que a gente vai percorrer aí o globo, né? Vou receber em 5 dias. Estou nos Estados Unidos, tem lugar que é 2 dias. Então, isso agrega muito, né? Falando do que é a necessidade do mercado hoje, né? Mercado internacional. Ali, 50% dos compradores abandonam os carrinhos por causa de opções limitadas de envio, né? Então, estamos aqui, né? Falando de DHL, de novo vai trazer ali para você vai agregar valor. Quando tiver ali, né, a opção de envio, DHL, vai falar, poxa, não, DHL tem estrutura, vai atender, vai entregar, né? 58% dos consumidores escolhem uma loja virtual apenas por causa de suas opções de entrega. Então, você está vendendo virtualmente, você tem que agregar, né, na opção de entrega. Esses números estão mostrando para a gente que você tem que pensar nisso, né? Você preparou seu produto, é um produto de qualidade, está chamando a atenção no mercado, você tem interesse, mas se você falhar na hora de escolher um parceiro logístico, tudo vai por água abaixo, né? E 98% dos consumidores procuram as opções de entrega disponíveis antes de chegarem ao carrinho. Então, né, reforçando, esses números reforçam, né, demais como que é importante você ter esse suporte, entregar também, além do produto de qualidade, a logística de qualidade, né? E você ter esse parceiro para te apoiar, que é a DHL aqui. Aí, falando de logística reversa, gente, vou chamar o Heitor, ele participou de fóruns, né, de desenvolvimento desse tema e vai ajudar a gente aqui a desenrolar ele. Legal, então falando com vocês um pouquinho aqui da logística reversa, então vocês já viram aí com o Pedro a importância, a facilidade que existe, né? Na realidade tem alguma dificuldade, não é fácil, mas é possível sim você fazer uma exportação. Já viram aí com o Leandro aí falando que nós conseguimos suportar, então você se preocupa em vender, depois que vendeu, a DHL vai pegar a mercadoria com vocês, vai levar até o país de destino, vai fazer o desembaraço lá no destino e vai fazer a entrega da mercadoria no endereço do cliente de vocês, da pessoa que comprou com vocês. Então não tem muito estresse com isso. Aí uma grande preocupação que todo mundo tem é, puxa, aí a logística reversa, tem algum problema e essa mercadoria precisa voltar para o Brasil, tá? Então isso é algo que preocupa muitas pessoas. A própria Receita Federal já é preocupada em como auxiliar os exportadores, já dentro da normativa Courier, né, a IN 1737, ele já coloca lá o artigo 38 da norma, falando que é possível uma mercadoria que foi exportada ser devolvida para o Brasil, alheio à vontade do exportador. Eles deixam bem claro assim, alheio à vontade do exportador, tá? Então vai voltar para o Brasil independente do valor dela, e ela pode entrar no processo do Courier. Então quem estava aqui de manhã cedo viu que eu falei que qual é o limite do Courier? $3.000, tá? Então para importar no Courier até $3.000. Mas se foi uma mercadoria exportada acima de $3.000, digamos $10.000, $15.000, $20.000, ela pode voltar no Courier, mesmo com o limite dos $3.000. Então a logística reversa já é prevista esse retorno dentro do processo, dentro da normativa da Receita Federal. E a DHL já está pronta para fazer esse processo também de retorno da mercadoria. Então, enviou a mercadoria e ela vai precisar voltar alheio à vontade de vocês, na realidade foi algum problema que deu na venda dessa mercadoria, não conseguiu entregar para o destinatário, alguma coisa do tipo, tem que voltar essa mercadoria, a DHL traz de volta essa mercadoria para vocês, nós já estamos preparados para isso também, tá? Já mudou? Então, como a gente colocou aqui, não precisa do despachante aduaneiro, então você fez a exportação com DUI, fez o processo formal, porque a minha mercadoria, ou o que eu estou mandando para fora do Brasil era acima de $3.000, fez o processo com DUI, quando volta essa mercadoria, ela pode voltar no processo do Courier, ela não vai precisar de despachante aduaneiro, não vai precisar de radar e ela tem isenção de impostos previstos na norma, tá? Então o retorno alheio à vontade do exportador do Brasil, ele tem a isenção do imposto aqui também.
a questão é só se alheio à vontade do exportador. É um termo amplo, a Receita Federal vai fazer a análise para entender se aquilo que está voltando realmente está voltando como alheio à vontade do exportador. Tá? Então você pode fazer a exportação pelo courier, exportação simplificada, você pode fazer exportação com DUI, e na hora de retornar, né, de fazer a logística reversa disso, vocês conseguem fazer dentro do processo courier, simplificado, tranquilo e com a isenção do imposto também aí dentro do formato ali à vontade do exportador. Heitor, é só e-commerce? Não entendi. É só e-commerce? Não precisa ser só e-commerce, tá? Serve para o e-commerce, mas esse retorno ali à vontade do exportador não precisa ser só e-commerce não. Então, se você tem uma empresa que não é e-commerce, mas você vende internacionalmente, vende cross-border e precisa trazer a mercadoria de volta, aí é do exportador. Então, o exportador, na hora dele trazer a mercadoria de volta, como já funciona aqui, para quem vende doméstico no Mercado Livre, por exemplo, então você vende, se tem um retorno, o custo vai ser do vendedor. Tá? Então, isso é normal. A pergunta é sobre a isenção, tá? Se a isenção é total. A isenção é prevista já na norma como isenção do imposto de importação e existe dentro do regulamento da Secretaria da Fazenda do Estado que se existe uma isenção de imposto de importação, acompanha a isenção de ICMS também. Então, nesse caso, até o ICMS vai estar isento também. Tá? Já é previsto pelos estados. Legal? Então, de logística reversa é bem básico, bem simples aqui, só para falar para vocês que é possível. Então, se essa for uma preocupação, não vou exportar porque eu tenho receio de como é que eu vou fazer a logística reversa se precisar. Tá? A logística reversa que eu estou falando aqui é trazer a mercadoria de volta para o Brasil para botar de novo no estoque aqui nosso ou fazer alguma outra coisa. Existe o processo também de trazer de volta para reparar e depois mandar de volta de novo. Aí já não é logística reversa nesse formato, aí já é trazer como importação temporária para depois exportar, né? Importa, repara e depois manda de volta, reexporta esse produto para lá. Tá? É um formato um pouco diferente, mas também possível de fazer. Tá bom? Então vou passar de volta aqui para o Leandro. Obrigado, Heitor. Bom, então, aqui de novo, né? Quanto agrega, você mostrar para o... Michela, não me aguento, cara. Tem que falar de novo. Pode falar, por favor. Então, eu vendo biquíni. Vendi um biquíni. Não, o tamanho estava errado. O pessoal vai devolver o biquíni. Devolve para mim aqui no Brasil como uma importação, mas eu não tenho os impostos dessa devolução. Isso, porque você, quando vendeu esse produto, você não quer que ele volte. Sim. Tá? Houve um problema alheio à sua vontade. Uhum. Tamanho não serviu, etc. Mandei errado, mandei o produto errado, isso às vezes acontece. Sim. Então, assim, na hora de voltar vai ser uma importação já previsto dentro da norma e que você vai trazer, não vai ter a tributação. E quando que foi lançado isso? Tá na norma de 2017. Gente, esse era um problema principal assim de fazer cross-border sem ter o estoque avançado. Era a reversa. Está super resolvido. Super resolvido. Show. Desculpa. Prometo que é a última vez. Não, por favor. Não é a última não. Se precisar entrar é importante. Contribuindo demais, né? O Pedro, com toda a experiência já do lado do exportador, né? Ele traz essas perguntas pertinentes, ajuda a gente a agregar para vocês no conhecimento. E eu complemento aqui também, né? Você pensa, você pode usar isso até como argumento para o seu cliente estar comprando com você, né? De repente você vai fornecer lá, eu faço a logística reversa. O cara vai comprar, vai falar, então quer dizer que se eu comprar, você vai, e tiver alguma coisa aqui de errado, eu não gostar de algo, você vai trocar. Você vai trocar. E quem vai fazer isso para você? A DHL? Né? Então, agrega muito. O Heitor falou de radar, eu vou ter que voltar uns slides rapidamente aqui, tá? Porque eu acabei não tocando num ponto aqui, eu quero revisar, né? Aqui no Courier, então, é um envio simplificado, né? A gente tem o registro da DRE, não há necessidade de radar, a DHL quem faz ali, né? Como operador de remessa expressa, ela vai estar perante a Receita. E depois, na DUI, na exportação DUI formal,
Alguém já ouviu falar de radar, o radar para importador, para exportador? Já ouviram? Aqui na DUI você não precisa do radar. Exportando com a DHL, você não precisa tirar o seu radar. Por quê? A DHL é um operador de remessa expressa. Então ela entra como um declarante, né, pelo exportador. Ela entra como declarante, a sua empresa entra como exportador e você não precisa ter radar. Então não é com qualquer operador logístico, você vai conseguir isso, tá? Mas com a DHL você não tem essa necessidade de radar, né, de exportador para estar fazendo os envios. Tá? Então é importante isso daqui. Tá? Isso está previsto em norma da Receita Federal também, tá? Quando você faz uma exportação usando uma empresa de remessa expressa, a gente usa o nosso radar. Não precisa vocês tirarem o radar para exportar. Por que fez isso? Porque o governo tem interesse de que a gente exporte. Ele quer que os exportadores consigam ter facilidade para exportar. Então é importante isso, conseguir perceber o que o governo faz para facilitar as exportações. Então exporta como empresa de remessa expressa que você vai conseguir fazer o processo, eles confiam nas empresas de remessa expressa que o processo vai funcionar correto. Exato. Então, aqui agora vou para o atual, bem? Saiu, Cíntia. Obrigado. Ô, Michela, deixa eu aproveitar. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante lá também do pessoal. É a diferença entre o DUI e o remessa normal, né? Que é o Courier, isso. É só o valor, a diferença? Só o montante? Até valor. 1.000 e acima de 1.000? Até 1.000 você pode enviar como courier. Acima de 1.000 obrigatoriamente é DUI formal, sendo que você pode enviar o DUI formal qualquer valor, tá? Agora o courier obrigatoriamente limite de 1.000, né? E o formal obrigatoriamente acima de 1.000 obrigatoriamente é formal, mas o formal também pode ser enviado em qualquer valor. Essa pergunta do Pedro é interessante, né? Basicamente, pessoal, é só o limite de valor mesmo. Ah, mas eu quero mandar uma destinação comercial, estou revendendo. Posso revender no courier? Pode. Tá. Ah, eu quero mandar como amostra. Pode mandar no courier ou pode mandar como formal. Posso mandar abaixo de 3.000 no formal, de 1.000 no formal? Posso mandar abaixo de 1.000 no formal. Então assim, acaba que a limitação é só o valor. Eu quero revender meu produto, eu estou vendendo, pode vender também no courier. O courier aceita destinação comercial na exportação também. É só a limitação mesmo do valor que vai impedir você de fazer uma exportação no courier. Mas nada impede de fazer com DHL, com formal, sem precisar de radar. Vai ser tão simples quanto. Só uma coisinha. Depois que saiu do Brasil, ela entra na rede courier normal. Ela vai ser transportada junto com as remessas couriers o resto do tempo todo. É só a liberação aqui que ela vai ser separada. Depois que liberou, embarca no mesmo avião, vai embora no mesmo avião, segue o tempo todo no mesmo avião, vai ser entregue pelo mesmo courier. O packing list que vai ser pedido, nota fiscal vai pedir nos dois, fatura comercial vai pedir nos dois, conhecimento aéreo vai pedir nos dois. Então é só mais packing list que vai ser preciso no formal. O preço da DHL Express é a mesma coisa. Então, o frete que você vai pagar no courier ou no formal vai ser o mesmo. Não tem diferença nenhuma. Você pode mandar para o seu distribuidor no courier também. É até $1.000? Não, nem a quantidade, tá? O que pega na quantidade que o Leandro até comentou aqui estou mandando uma quantidade grande, mas a minha nota fiscal não é de venda, a Receita Federal vai pegar. Pô, peraí, por que o cara está mandando tantos itens para um revendedor lá fora e a nota fiscal dele não é de venda? Ou está mandando como pessoa física. Poxa, ele está mandando uma quantidade grande e vendendo como pessoa física. Essa é uma das que mais para, tá? No courier, o que mais para no courier são remessas que têm característica de destinação comercial e o exportador é pessoa física. Isso para e o fiscal manda devolver. Agora. Aí é formal, tem que ser formal. Mas como pessoa física você também não pode mandar como formal, como tá? jurídica. Tem que ser pessoa jurídica. Ele está perguntando.
Pode ir lá, Arthur. Ele está perguntando se pode mandar direto da China para os Estados Unidos. É possível sim, tem que ter uma conta específica da DHL Express para fazer esse tipo de envio, tá? Mas tendo essa conta, você pode mandar de qualquer país para qualquer país no mundo. Bom, agora aqui o fluxo operacional aqui na origem, né? Ali os passos para você seguir, como que você vai interagir para fazer a sua exportação. Você decide, está vendendo, agora eu vou fazer o envio. Já vendeu, fechou a venda, vou fazer o envio aqui, vou contratar a DHL para esse meu operador logístico. Sim. Benefício fiscal? Posso aqui? Nice. Pessoal, posso dar uma sugestão? A gente vai ter um break, depois nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, e a gente já tem algumas perguntas até no time online. E aí a gente responde, porque esse daí é um pouquinho técnico, e aí pode levar um pouquinho mais de tempo, tá? Em relação ao benefício fiscal. A gente fala um pouco de imposto na exportação, né? Tem, não tem, onde tem. Então ali, o primeiro passo. Tem em mãos os documentos packing list, mais fatura comercial, mais nota fiscal. Segundo passo, preencher o conhecimento de embarque, né? o WB da DHL, que você vai preencher no portal da DHL e agendar a coleta. Então, na hora que você fez ali a emissão do WB pedindo a coleta, você vai ter a previsão de, né, se está em tempo hábil de coletar naquele dia, qual que é a previsão de coleta para aquela região, né? Terceiro passo, a remessa passará pelo processo de liberação na Receita Federal. Então, aqui vai entrar todos os nossos especialistas agindo, seja no envio courier ou no envio formal, para fazer a liberação, né, na alfândega e sua remessa sair do país, né, com tudo certinho, né, você amparado. Quarto passo, remessa em conformidade, né, se está tudo certinho, não teve nenhum problema, não foi como o Heitor comentou. De repente tem algo ali que você fez um envio sem ter passado por uma atividade como essa, para você ter mais, né, conhecimento, ou se você não consultou um vendedor, não teve um suporte, você vai fazer um envio como pessoa física de alta quantidade, sendo amostra, então pode parar, mas se não, está tudo certo, você está fazendo os envios corretamente, liberou, vai embarcar, a gente recebe a liberação da alfândega, tudo através de sistema, a gente acompanhando, e já coloca para embarque, né, no mesmo dia. E o quinto passo, após a liberação da remessa, a remessa vai iniciar o trânsito internacional, né? Então, saiu do Brasil, a gente tem os pontos de conexões ao redor do mundo, né, de acordo com cada destino final, né? Então, aí a nossa rede vai direcionar para ter o menor tempo de trânsito para o destino final. Tá? Aqui um fluxo de uma venda internacional, né? Então, ali você tem a coleta no remetente, e a DHL vai lá, retira com você como exportador, vendendo aqui no Brasil, passa pela DHL aqui na origem, a gente apresenta a remessa na alfândega, aí ela embarca, né, depois da liberação ali na alfândega, embarca, passa por um hub de trânsito em algum ponto, né, de melhor conexão, vai passar pela alfândega no país de destino, e lá, de novo, a DHL está interagindo, né? Tudo isso que eu falei para vocês, que a gente está falando aqui no Brasil, de estar dando suporte para vocês, a DHL vai estar de prontidão, à disposição do importador. E isso agrega, isso traz segurança para o seu cliente comprar com você. Né? Saber se, poxa, eu já estou... a DHL que está à frente desse processo, né? Porque dependendo do processo que acontece no país de destino, a DHL não consegue interagir. Mesmo que, vamos supor que lá o seu cliente contrate a DHL. Agora, quando já começou na rede DHL, chega lá dentro da rede DHL, a gente vai estar interagindo, vai estar suportando o seu cliente. E depois, né, vai para um ponto de distribuição da DHL e chega até o cliente final. Né? Então, às vezes a gente olha para dois pontos de conexão com a alfândega, né? Para sair de um país, para entrar num país, alfândega. E aí a gente fala de alfândega, já se pensa assim, agora, será que é um problema a alfândega? Né? A alfândega não é um problema, tá, gente? Desde que você tenha o parceiro certo. Então, é você escolher, né? E você escolher um parceiro que tem know-how, tem vivência na alfândega com as questões ali diárias e vai conseguir suportar você nisso.
Aqui é o modelo do AWB, né, o conhecimento aéreo da DHL. Quando você preenche, ele vem com as informações, né? Quem que é o remetente, quem que é o destinatário, tem um código de identificação interno da DHL. Eventualmente vai ter alguma identificação a sua, né? Você tem ali um controle dos seus produtos, do seu envio, você consegue preencher isso no site, para ficar ali você conseguir rastrear, você interagir com as nossas informações, que a DHL vai fornecer para você através da rede. Então, de repente, você fala assim, mas o número da DHL para mim, de repente, eu não consigo identificar. O meu número, seu número você colocou ali, você vai conseguir consultar e ver que está vinculado aqui nesse documento, ou através até de algumas bases de dados que a DHL fornece para você, pode ser possível você receber essa referência e ter uma melhor rastreabilidade do seu envio. Tá? E algo assim, né, legal para a gente falar para vocês aqui, você vê os códigos de barras aqui, né? Ele tem identificação que a DHL utiliza, então ele tem uma identificação para remessa e tem uma identificação para o volume. Então, pensando que você fez um envio com 3 volumes, 4, 5, 10, seja a quantidade for limitada, né, ao que pode ser enviado com a DHL. Esses códigos de barras passam pela nossa rede, os nossos agentes eles vão interagir com esse código, né, com um scanner ali, lendo isso e colocando o status para você na rede DHL. Então, você entra no site, você põe a referência da DHL, você consulta e fala, o que está acontecendo com a minha remessa? Então, ela vai passar por um ponto de leitura ali e vai mostrar para você, está em Miami, né? Destino final é China. Então, de repente, depois, no próximo dia você consultou, já está na China. E ao longo da nossa rede tem muita interação automática com isso, né? Passa, ou tem a leitura ali que a gente tem nossos agentes pontualmente, né, movimentando isso na parte que precisa de pessoas, ou a questão toda automatizada de leitura disso. Imagina que a DHL tem as esteiras, né, a estrutura dela toda automatizada para fazer a leitura desses códigos de base e registrar onde está a sua remessa e controlar se ela está completa, né, se você tem um envio ali de mais de um volume, a gente vai acompanhando onde está esses 10 volumes, por exemplo. Então, através disso, de toda a nossa estrutura, do que a DHL tem, ela vai acompanhando, vai monitorando, e você tem essa visibilidade, certo? Aqui a comercial invoice, né, ou a proforma, para você fazer envio, né, comercial invoice, você fazendo uma venda, um envio mais, um envio formal, né, seja para o courier ou a DU, e a proforma para você fazer envio de amostras, né, sem vinculação cambial, tá? E aqui um modelo, né? Você vai, a DHL passa e fornece esse modelo para você, está preenchendo, tem instrução do que você tem que estar colocando ali, né? Então, basicamente aqui a gente instrui de você ter sempre numa descrição, você não precisa ter uma descrição assim tão detalhada, né? Um texto tão longo, mas tem que ser uma descrição precisa, que facilita a identificação da própria DHL, para estar interagindo com aquela remessa, quanto da receita, da alfândega, quando passar por um ponto de contato com a alfândega, né? Então é importante você ter isso, né, na sua rotina de emissão de uma comercial invoice ou proforma, né? Aí nós temos o código harmonizado no NCM, né, que é o código de identificação do produto, para você estar colocando na invoice também, né? E, de novo, para uma interação com a alfândega. O país de fabricação, origem, né, você vai colocar que é fabricado aqui no Brasil, colocar o país que foi fabricado aquela mercadoria. O valor total declarado, o tipo de exportação que você está fazendo, né? Então, temos ali algumas definições, né? Permanente, se é temporária, se é um reparo, se é um retorno, né? Porque se tem uma exportação, você pode estar fazendo do mesmo jeito que a gente está falando da logística reversa aqui na exportação, né? Porque você mandou e tem que voltar esse produto, você pode estar fazendo o retorno de uma importação, né? Você comprou algo para vender aqui e não atendeu a sua expectativa ou veio com algum defeito, você precisa retornar, você tem que estar identificando isso, né? Identificar os Incoterms e ali o motivo para a exportação, né? De novo, venda, reparação,
presente, amostra, né, uso pessoal, a gente falando ali de envio de pessoa física, né, por que você está mandando. Então, eventualmente uma remessa de uma pessoa física, você está mandando uma pessoa física para a fiscalização, você está colocando, poxa, estou mandando aqui para um filho que está nos Estados Unidos, estou mandando para um parente, é um presente. Então, colocar esses detalhes é importante, ajuda ali na passagem pela alfândega, né? Então, pensando como empresa, por que você está enviando, né? Olha, uma venda, né? Uma negociação, estou mandando uma amostra. Por que você está fazendo uma amostra, fazendo esse vídeo amostra? Você coloca ali uma informação, olha, aqui eu estou mandando essas amostras para um teste desse cliente, desse importador, né? Porque a gente vislumbra fechar negócios maiores no futuro. Ele pediu a amostra, ele vai fazer teste, a gente tem eventualmente, você põe de uma forma mais sucinta, né? Mas basicamente dá esse entendimento, tá? O packing list, ele é mais voltado ali para a questão das dimensões da remessa. Você vai colocar a quantidade de volumes que tem aquela remessa, peso, né? Mais ligado às dimensões. Então, na fatura, ali na comercial invoice, você está mais com questões técnicas, valores, e aqui no packing list é um documento mais voltado para as questões de dimensões, questões físicas da remessa, tá?